Bom dia. O nosso trabalho consiste em aplicar o paradigma da morfogênese biológica, aquela que explica como é que as células se transformam em organismos vivos, tá? Na formação de enxames de elementos individuais autônomos. Primeiro a gente vai dar uma olhada geral no como é que é esse conceito da morfogênese, como é que ele funciona, o modelo matemático. Tá? Depois nós vamos mostrar a nossa proposta para um modelo de construção de forma multidimensional, onde a gente vai estender esse modelo da morfogênese tridimensional para outras dimensões. Vamos mostrar para vocês a proposta do simulador que a gente criou para implementar esse conceito, tá? E depois os resultados que nós conseguimos nessas simulações. Bom, então vamos entender como é que funciona isso. Como é que uma célula que não tem absolutamente controle posicional, GPS, enfim, e também não tem nenhum processamento mais sofisticado, como é que ela consegue se reproduzir e sempre formar corpos sempre exatamente perfeitos, baseados no DNA, né? Sempre exatamente iguais. Tá? Então, como é que funciona isso? Qual é o mecanismo de posicionamento? Basicamente, existe uma substância, tá? Que é uma proteína, que é difundida a partir das células, na célula central, elas vão sendo difundidas ao longo das células à sua volta, tá? E essa substância, o decaimento dela, o gradiente de decaimento dela, vai indicar para a célula a posição que ela está dentro do conjunto. Então vamos dizer, se você é a primeira célula, tá, você vai ter o valor desse morfogênio bastante alto. Se você é a segunda, você já vai estar recebendo, né, a difusão desse morfogênio que vai decaindo ao longo do espaço. Obviamente que isso vai acontecendo em todas as dimensões. Tá? Então, dessa forma, cada célula, através do morfogênio, vai sabendo aonde ela está. E internamente, ela obviamente vai comparando isso com uma informação que ela tem do formato geral, do corpo geral que ela deve formar. Bom, vamos tentar ver como é que isso foi modelado, tá? O Alan Turing, em 1952, começou a estudar esse processo da morfogênese biológica. Ele realmente era um cientista muito polivalente nas várias áreas que ele trabalhava. E ele fez uma modelagem matemática, obviamente que simplificada em relação à biologia real, mas até sofisticada em relação à matemática. Tá? Hoje nós usamos até um modelo mais simplificado que o do Turing, tá? Onde ele define duas variáveis matemáticas, uma que vai definir a fábrica, digamos assim, Continuando. Então, a variável g, ela é a que vai ser usada para expressar a posição. Ela vai representar, em termos biológicos, o RNA, ou a fábrica de proteína. Tá? E, ao mesmo tempo, essa fábrica de proteína, ela é ativada pela própria proteína que ela gera, ou seja, pelo próprio elemento P. Então, G, né, é o elemento posicional, ele gera P, e P, por sua vez, age novamente em G para controlar essa propagação. Tá? Se a gente olhar aqui um pouco mais de perto, como é que funcionaria isso, aqui a gente dá uma ideia, né, de como esses elementos vão funcionando de uma forma oscilatória
partindo de um elemento central de morfogem 100, vejam, ele vai decaindo até que, por exemplo, quando ele chega ali no valor 20, que a gente colocou como exemplo aqui, ele sabe que ele tem que começar a propagar não mais em frente, mas para os lados. Essa aqui é, como vamos dizer assim, um organismo vivo começaria a se reproduzir de forma alongada, depois de algum momento criando braços ou membros laterais. Essa aqui é a expressão da forma matemática, tá? Então, como obviamente a posição depende da variação da propagação da proteína, ao mesmo tempo que também depende da propagação da quantidade da própria fábrica de proteína G, a gente tem um sistema de equações diferenciais, onde aqui em cima a gente vê que a variação, né, da posição vai dependendo inversamente, né, no decaimento da proteína. E nesse outro fator aqui que a gente pode ver aqui, tá? O que é H de S quando ele entra dentro dessa equação? O H de S, ele representa justamente uma função multidimensional, tá? Em função da posição relativa que é definida por G, né? Pelo morfogem. Tá? Então, esse formato n-dimensional, que aqui a gente está representando está mostrando os três primeiros dimensões, x, y e z, mas pode ser n dimensões. Então, o gradiente dessa função, quer dizer, da função que representa a forma, tá? Ou seja, a variação da forma ao longo das múltiplas dimensões, vai ser embutida dentro desse sistema de equações diferenciais de tal forma que o morfogem ele irá decaindo, o morfogem G ele decai indicando a posição que cada elemento está, ao mesmo tempo que P vai definir, vamos dizer assim, a reprodução celular, as células se multiplicando em alguma dimensão. No caso do nosso modelo, que nós estamos trabalhando com swarms, esse modelo matemático já visa olhar desse outro aspecto, tá? P seria para nós a velocidade, por exemplo, ou a impulsão de uma determinada célula em alguma das N dimensões. Tá? Então, assim, então o que acontece? A variação da velocidade também é proporcional ao gradiente dessa forma. O que vai acontecer? Como ele quando o gradiente atinge a posição zero, significa que a propulsão P vai atingindo o seu valor mínimo, ou seja, ele vai chegando no ponto onde ele deveria chegar em relação ao morfogem G. Olhando de uma forma um pouco mais simplificada, e essa foi justamente a nossa proposta em termos de aplicar esse paradigma para a movimentação de agentes do swarm, identificar o seguinte: vamos supor que a nossa forma é apenas um ponto, ou seja, eu quero que o meu swarm se concentre em torno de um determinado ponto. Então, esse ponto seria definido por se a gente estiver pensando num espaço bidimensional, tá? Esse ponto aqui que eu quero, para onde eu quero que o meu swarm se movimente, tá? Seria justamente a minha H de S, a minha função, tá? E à direita, a gente vê justamente a expressão de P, ou seja, a expressão do gradiente
dessa função aqui à esquerda, ou seja, como é que eu tenho que impulsionar o meu agente de forma que ele pare naquele pico, tá? Então a gente vê que ele justamente cria esses vales, digamos assim, tá? Onde fora, né, longe do pico, ele vai aumentando a sua velocidade até a velocidade máxima e depois vai decaindo até que essa propulsão chegue a zero exatamente naquele pico. Então isso é como eu definiria um ponto dessa formação multidimensional que eu quero criar. Se eu quiser agora construir uma forma mais genérica, tá? Basta que eu combine, a nossa proposta é justamente essa, é combinar múltiplos pontos, tá? Onde eu agora posso criar qualquer forma livre, sem me preocupar se é um círculo, se é uma reta, enfim, posso formar qualquer coisa através de um conjunto de pontos. Obviamente que essa não será uma forma matemática perfeita, mas como nosso objetivo é que o swarm preencha, né, atinja uma determinada forma dentro de um certo nível de precisão, eu não preciso necessariamente o swarm nunca vai preencher um círculo perfeito, porque isso não me interessa. O que me interessa é que ele chegue bem próximo, até podemos dizer dentro de um ponto de vista de lógica nebulosa, por exemplo, bem próximo daquela formação. Tá? Então a combinação de pontos é que eu vou usar para definir a forma. Tá? Então esse é o modelo matemático que a gente está usando. Tá? Aqui a gente tem uma definição um pouco mais formal. Tá? Então o vetor T seria o vetor de target, de alvos. Tá? Ele é um vetor multidimensional, ou seja, cada um daqueles pontos que a gente mostrou num exemplo bidimensional, né, seriam agora pontos multidimensionais. Tá? G também seria uma posição multidimensional para cada agente M dentro do meu swarm. E D seria a minha distância de cada agente a cada possível target. Sendo que, nesse caso, D é a menor distância de cada elemento a um ponto do target. Ou seja, o elemento que estiver mais próximo do seu target, tá, ele vai ser atraído com mais força para lá. Pois a propulsão desse agente naquela direção, a gente pode olhar aqui nessa outra fórmula, vai ser dada por um vetor de funções de decaimento, tá? Que seria o gradiente da posição ao longo do espaço, tá? Ao longo do espaço multidimensional. Sendo que essas funções de decaimento, tá? Também são um vetor onde eu poderei ter funções de decaimento individuais para cada dimensão. Em outras palavras, tá? Eu posso criar uma propulsão, digamos assim, movimento em cada direção diferente. Dando um exemplo simples, vamos imaginar se estivéssemos falando de drones, tá? De um swarm de drones num espaço tridimensional, a movimentação deles, de um modo geral, vai ter um decaimento muito maior nas duas dimensões planas, sendo que na dimensão Z ele não vai variar tanto, porque todos eles estarão mais ou menos na mesma altura próxima. Tá? Além disso, algumas dessas funções de decaimento poderão ser zero. O que significa? Ser zero significa que aquela dimensão ela não é uma dimensão que se move, mas que busca a mais próxima. Então, tentando entender isso um pouquinho melhor. Vamos dizer que eu tenha vários elementos de várias cores e o alvo para onde eles têm que ir também são multicoloridos. Se eu não permito que a cor deles mude, tá? Aquele elemento com a cor mais próxima daquele determinado alvo vai se mover para ele.
Mesmo que de repente um alvo não seja o mais próximo dele, pode ser que ele seja o mais próximo considerando aquela cor ou aquelas outras dimensões. Então esse é o modelo multidimensional que a gente está trabalhando. A proposta da arquitetura do nosso simulador, como eu falei, ele é multidimensional, ou seja, não só 3 dimensões, mas todas as outras. A gente foca, a gente está focando toda a arquitetura na questão das distâncias entre os elementos, porque a gente está fugindo completamente, a gente está sendo totalmente agnóstico com um controle central. A ideia desse swarm é que ele seja autônomo e ele funcione e a inteligência dele esteja distribuída. Tá? Nós também fizemos um hardware desacoplado. A modularização é feita de tal forma onde os elementos de software que vão interagir com o hardware estão bem modularizados. Tá? O simulador também simula movimentos reais, aplicando, por exemplo, ruído de movimento, ruído de comunicação, tá? Condições repetitivas, para que a gente possa garantir simulações com os mesmos parâmetros repetitivamente. Tá? Nós temos a definição da forma que nós queremos, o simulador permite que a gente faça isso também. Tá? Nós temos várias visões, né, de vários relatórios e tal. A gente também coloca obstáculos no meio do caminho, e o simulador, o nosso algoritmo também inclui alguns algoritmos de desvio de obstáculos, tá? E mais alguns outros que aumentam a performance do algoritmo como um todo, por exemplo, manter um certo espalhamento, evitar aglutinação, coisas assim. Tá? Aqui a gente está vendo um modelo bem simplificado da arquitetura, tá? Onde a gente tem cada módulo, cada um tratando de uma parte diferenciada, uma das múltiplas dimensões, outro do controle de movimento, outro do controle de processamento de forma e assim por diante. Aqui é um exemplo da tela do simulador. Como vocês podem ver, aqui essa parte visual ela não se propõe a ter dimensões e escalas perfeitas, mas a ideia é apenas o usuário do simulador ter uma certa ideia da propagação da simulação, tá? Uma ideia visual, mas o simulador ele vai executando os passos de simulação através num algoritmo separado, tá? Onde ele está evoluindo constantemente e os parâmetros de atingir o target são numéricos, não visuais. Tá? O visual para a gente ter uma ideia mesmo. Tá? Então aqui são várias coisas que a gente pode parametrizar, né, em termos da repetição das várias simulações, do ruído que a gente aplica, etc. Vocês podem ver que dá para a gente visualizar os obstáculos. Aqueles pontos ali são uma representação dos pontos de forma. Aqui é uma simulação com poucos pontos, até por uma questão de performance das máquinas. Tá? E aqui nós temos um resultado das nossas simulações. Tá? E a gente conseguiu uns resultados bastante interessantes. Bom, veja bem, nós usamos duas estratégias. Uma, onde os agentes livremente vão tentar adquirir os targets para onde eles têm que ir. Tá? Então todos eles vão competir pelo mesmo target. Sendo que a gente usa uma estratégia que a gente chama digamos, estratégia de bolha de expansão, onde quando um determinado agente está muito próximo do alvo, ele emite uma distância, ele avisa para todos à sua volta que a distância mínima de colisão aumentou. Então é como se ele se expandisse e os outros agentes não conseguem mais chegar perto dele. Então ele vai, digamos assim, criando uma bolha protegendo o alvo que ele atingiu. Essa não é a melhor das estratégias,
mas a comunicação entre os agentes se torna bem pequena, porque ele não tem que avisar onde ele está, ele apenas aumenta a área ele apenas informa a distância de colisão dele mesmo, tá? Aqui a gente está vendo à esquerda, justamente aqui, tá? A mudança de estratégia. Então reparem bem que com essa estratégia nós temos essa linha aqui vai representar justamente o tempo médio, né, de formação, tá, que o swarm leva para atingir a forma desejada. Vê que aqui tem uma variação já muito grande, tá? E a partir daqui, desse ponto B1, a gente muda a estratégia para incluir, além desta, ele vai usar uma segunda que ele avisar para todos os agentes à sua volta que ele já está, que aquele alvo já é dele, que ele já trancou aquele alvo e ele não está mais disponível. Então os outros são avisados que devem procurar outros alvos, tá? Isso aumenta a comunicação, porque eles têm que começar a conversar entre si e, inclusive, dependendo da distância que cada um está do alvo, eles vão começando a competir e dizer, bom, esse alvo agora é meu, esse alvo agora não é. Ah, eu estou mais perto, então eu vou tomar esse alvo de você e assim por diante, tá? A gente consegue um tempo aqui, né, mais estável, tá vendo? Então a gente até consegue chegar na formação mais rápido, às custas de mais comunicação, tá? Essa comunicação não nos gasta tempo, mas ela vai provocar outras instabilidades, tá? Mais processamento, mais gasto de processamento, tá? E aqui nesse pontilhado preto a gente vai ter a margem de erro aceitável. Porque o que acontece? A gente não espera que o swarm atinja 100% de perfeição na forma. A gente faz um cálculo da média de distância de cada elemento aos seus alvos mais próximos. Então a gente vai fazendo esse cálculo, e quando essa distância média atinge um certo limite, a gente já considera ali como atingindo o alvo. Então repara que aqui, ó, quando a gente vai descendo, tá, a gente vai querendo um alvo mais preciso, tá? Aqui no lado de cá, repara que quanto mais precisão a gente requer, mais tempo ele está levando para chegar lá, porque os alvos estão se movendo, os agentes estão se movendo para atingir o alvo, e aí já levam mais tempo. O que a gente chegou a algumas conclusões interessantes é que aqui, nesse ponto, a gente não querendo tanta precisão, a gente já começa a atingir o alvo desejado em menos tempo, se a gente diminuir a comunicação entre eles. Olha só, vejam que interessante. Aqui essa linha, ela cria um ruído de comunicação onde a cada certo percentual de troca de mensagens, ele começa a perder aquelas mensagens. Então acaba acontecendo que elementos do swarm começam a ter um estresse de comunicação menor, porque eles não recebem as mensagens, então eles têm menos mensagens para processar, ao mesmo tempo que recebem menos informação também. Mas, como o gráfico aqui mostra, a queda de comunicação não diminuiu o nosso tempo de resposta, ao contrário, quer dizer, não aumentou o nosso tempo de resposta, ao contrário, até diminuiu. Isso por quê? Porque a comunicação formal que a gente precisa fazer do algoritmo, ela é bastante redundante. Todos os agentes enviam informação para todos, o que não é realmente necessário, tá? Então, assim, quando a gente aumenta, né, o ruído aleatório da comunicação, quer dizer, isso não é nem pré-determinado, a gente nem sabe qual agente vai perder qual mensagem, ainda assim a gente consegue um tempo menor aqui.
Através de mais alguns experimentos, a gente conseguiu chegar num ponto ideal, digamos assim, do nível de erro aceitável, da precisão da forma, e do máximo de ruído que a gente consegue de comunicação também sem perder, sem aumentar demais o tempo. Repara que aqui a gente começa a aumentar o tempo, ao mesmo tempo que a gente aumenta a precisão, então a gente acaba achando que aqui, ó, né, nas nossas simulações, esse aqui acaba sendo, digamos, o melhor balanço entre os parâmetros, o que a gente achou até esse momento. Então, a gente considera que realmente a aplicação do paradigma foi bem promissora, tá? Conseguiu uma comunicação, uma prova bastante robusta, no sentido de falha, né? Porque a gente está justamente provocando as falhas de comunicação e conseguimos até um resultado, entre aspas, melhor, tá? Conseguimos a análise das estratégias de competição entre os agentes pelos alvos, tá? E ainda temos aqui um espaço de investigação que a gente continua trabalhando em termos da sintonização desses parâmetros, tá? Eu acho que a gente acredita que ainda pode melhorar nessa parametrização aí. E nós já estamos no ponto agora para levar esse algoritmo para implementação em hardware de nanodrones, tá? Que é onde a gente está seguindo com o nosso projeto, tá? Agradeço a vocês e quem tiver perguntas,